Saúde de São Gonçalo ganhou contratos milionários exatamente na área da saúde do município. Além de amigos, o empresário e o secretário eram sócios em um estacionamento que, em tese, funciona dentro de uma sala que não cabe nem uma moto. A reportagem é de Lucas Soares e do Gabriel Barreira. Gleison Rocha da Silva assumiu a Secretaria de Saúde de São Gonçalo em novembro. No mês seguinte, seu amigo empresário Luiz César Faria Alonso Júnior ganhou um contrato milionário na área. Na época, o secretário e o empresário eram sócios numa empresa. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Bom dia. Antes, vamos apresentar a outra empresa de Luiz César, a que ganhou contratos, a Report Tech 2 Consultoria Médica. A empresa está cadastrada na Receita Federal neste endereço, em Niterói, num centro comercial simples, cheio de lojas fechadas. Não há sequer um letreiro de identificação, apesar dos grandes aportes de verba. A empresa foi contratada pela organização social Prima Qualitar Saúde, responsável por algumas UPAs na cidade. 5,5 milhões de reais para a prestação de serviços médicos na UPA Pachico, renovados por um termo aditivo por mais um ano, totalizando mais de 11 milhões pagos com dinheiro público. E não foi só. Outra OS que funciona em São Gonçalo contratou a empresa do amigo do secretário, a InSaúde, que administra o Pronto Socorro Central e a UPA Santa Luzia. Foram mais 3 milhões. A maior parte desses valores, enquanto o secretário Gleison e o empresário Luiz César ainda eram sócios naquela empresa que a gente mostrou no começo da reportagem. Eles só venderam as suas cotas em março, quando o grupo Movimento Acredito de São Gonçalo já tinha recebido denúncias sobre o caso. A Car Doctor Estacionamento era 50% do secretário Gleison e 50% do empresário Luiz César. A população reclama sobre a saúde, sobre transporte, sobre educação e chegou para a gente essas denúncias sobre esquemas que estão acontecendo dentro da saúde, envolvendo as principais unidades de atendimento à população na cidade. Porque não pode, todo mundo sabe disso, um secretário de saúde que cuida da nossa unidade se beneficiar com dinheiro público com esses esquemas. Quando a OS contrata, seja obras, seja serviços, seja produtos, ela não precisa fazer uma licitação em si. Contudo, ela precisa seguir o regulamento de compras dela, que tem que ser pautado por princípios que são inerentes às licitações públicas e à administração pública. Então, a OS ela precisa seguir o princípio, princípios assim, a lógica da objetividade e da impessoalidade. Esse pode não ser o único problema da empresa. Nós fomos até lá. Onde está registrado o Car Doctor Estacionamento. É a única sede que consta na Receita Federal. Então, o estacionamento teria que ser lá dentro, o que, claro, é impossível. Nem mesmo uma motocicleta conseguiria entrar nesse elevador. O mais curioso é que a atual dona do Car Doctor Estacionamento registrou que também mora nesse local. Nós batemos, tocamos a campainha, mas ninguém nos atendeu. Um estacionamento, que é uma sala comercial e, ao mesmo tempo, um apartamento, mas onde não há carros nem moradores. O estacionamento foi vendido pelo secretário Gleison e pelo empresário Luiz César para Juliana Vargas de Jesus, por 50 mil. Repare que neste documento ela declarou morar no mesmo local do estacionamento. Na portaria perguntamos, afinal, alguém mora nesse prédio? Esse prédio aqui é só comercial ou residencial também? Não tem nenhum apartamento para alugar, nada? Não é misto? Não é misto, não? Também estivemos na sede da empresa, que ainda pertence ao empresário Luiz César e que foi abastecida por mais de 14 milhões de verba da saúde de São Gonçalo. Na mesmíssima sala, no mesmíssimo endereço, de uma outra empresa com contratos na saúde, a MacMed. Ela está no nome de outra pessoa, Sueli da Costa Sampaio Carrerete Pinto, e já recebeu 9 milhões e 300 mil do município de São Gonçalo. Assim que chegamos, uma mulher que não quis se identificar fechou a porta e se negou a dar qualquer resposta. Queria perguntar para a senhora se ele é dono da MacMed também. Agora, nesse momento, ela está trancando aqui a porta. Você poderia passar o contato do empresário para a gente? Bom,
fecharam a porta na nossa cara, trancaram a porta e não querem responder as nossas perguntas. A gente queria perguntar se essas duas empresas são do mesmo dono, já que funcionam no mesmo local. E aqui não existe nenhum letreiro que identifique quais são as empresas que funcionam por aqui. Mas, pelo visto, a gente não vai ter essas respostas, não. Há, vamos dizer assim, um risco enorme, né, que precisa ser apurado pelos órgãos de controle, seja pelo Tribunal de Contas do Estado, seja pelo Ministério Público, de você ter uma violação aos princípios constitucionais, da impessoalidade, da moralidade. Isso pode vir a configurar, por exemplo, improbidade administrativa ou até mesmo se encontrar algum benefício pago direto ou indiretamente para alguém vinculado aos agentes públicos que tomam decisão, eventualmente você pode ter até a configuração de um crime aí. Prefeitura de São Gonçalo diz que os contratos que a gente mostrou na reportagem foram firmados entre as OS e empresas privadas e negou que o atual secretário de Saúde, Gleison Rocha da Silva, tenha ligação com essas empresas. Nós também procuramos o secretário, mas ele não deu retorno. A OS em Saúde informou que os processos de contratação de empresa respeitam o regulamento de compras da entidade. Negou haver conflito de interesse no fato de o secretário de Saúde ter sido sócio do dono da empresa com a qual a OS tem contrato. Também entramos em contato com a OS Proqualitar e o empresário Luiz César Faria Alonso Júnior, dono das empresas Report Tech e Car Doctor Estacionamento. Mas até agora não tivemos retorno também. Procuramos também Juliana Vargas de Jesus e Sueli da Costa Sampaio Carrepete Pinto, dona da empresa MacMed. Mas elas também não responderam às nossas perguntas.